Boa noite, pessoal. Vamos tentando ultrapassar dezembro. Dezembro, todo mundo diz que está cansado, né? Um negócio incrível. Eu posso tirar férias em novembro, mas dezembro é certeza que eu estarei cansado. E eu não sei se alguém já parou para pensar. Acredito que sim. Quantas possibilidades há da gente analisar um fato da vida da gente? A pergunta é mais ou menos assim: quantas visões são capazes de explicar os fatos que acontecem com a gente? Não sei se alguém já parou para pensar nisso, né? Ou seja, me acontece alguma coisa, ou acontece alguma coisa com alguém, e a gente às vezes fica procurando explicações, né? Ou seja, quantas percepções, quantas explicações são possíveis da gente entender e explicar aquela situação que se vive. Ou seja, quantas abordagens são possíveis para entender uma vida, uma situação, né? O que a gente faz aqui na Casa Templo é um pouco sobre isso. A perspectiva é que a gente consiga entender alguns ensinamentos básicos do budismo, como impermanência, interdependência, karma e outros, né? O nobre caminho óctuplo, as quatro nobres verdades, que a gente consiga pegar os fatos da vida da gente e tentar entender aquilo que acontece na nossa vida, né? Individual e também coletivamente, né? Então, eu tenho me perguntado muito, né? Assim, será que as pessoas estão entendendo realmente o que a gente está dizendo? Porque quando alguém fala alguma coisa, isso aí é óbvio, alguém fala alguma coisa, você absorve aquilo, transforma com o que você tem e dá em algum resultado. Dificilmente aquilo que é falado, dependendo daquilo que é dito, vai ser transferido como se fosse água de um jarro para o outro, de um copo para o outro. Quando a gente fala algum ensinamento, a gente escuta aquilo, fica ali ruminando e transforma aquilo que foi dito. E a gente transforma junto com os nossos conteúdos internos, né? Junto com a nossa experiência de vida, com os traumas, com as experiências negativas, com as experiências positivas também. Então é isso que a gente procura fazer aqui, né? Na Casa Templo, aqui no Zazen. Principalmente nos sábados, às 17 horas, né? Que é o chamado Zazen de iniciante. A gente faz uma meditaçãozinha e depois tem uma conversa sobre qualquer coisa, né? Então, assim, e esse abordagem que a gente faz da nossa vida é de fundamental importância. Ou seja, eu estou vendo as situações que acontecem com qual olhar? Porque a gente pode viver alguma coisa e está colocando uma compreensão de prisão naquilo que está sendo vivido, e não uma percepção de libertação do que está sendo vivido. Entendeu isso como... Isso é muito importante, isso é muito... Ou seja, as coisas acontecem com qual olhar que eu vou entender? Com o olhar de libertação, com o olhar de sofrimento, com o olhar de prisão, com qual olhar? Porque esse olhar, essa abordagem vai fazer com que eu viva as coisas de maneira X ou Y, seja de maneira boa ou de maneira não tão boa assim, de maneira positiva ou de maneira negativa, né? Então, tudo que a gente faz aqui tem essa, digamos assim, essa preocupação para que você possa compreender os ensinamentos, né? E quando a gente compreende aquilo que é ensinado, a tendência é que os fatos da vida vão acontecendo e a gente conseguir entender da melhor maneira possível as coisas que nos aconteceram, né? As coisas que acontecem, né?
Porque nós temos coisas, já falei isso aqui algumas vezes, nós temos uma forma de pensar, sentir, agir no mundo que é muito natural. É como respirar, é como tomar água quando está com sede. A forma que a gente encara a vida, a forma que a gente encara as coisas que acontecem, é muito natural. E a gente jura de pé junto que as coisas são daquele jeito. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser, né? Então, assim, qual é a abordagem que você usa para identificar, analisar a vida em sociedade? Porque eu posso fazer uma análise da vida puramente individualista, posso fazer uma abordagem da vida de maneira mais preocupada com o coletivo, um coletivo grande, um coletivo pequeno, né? Então, quantas possibilidades existem da gente analisar a vida, né? E o que o Buda ensina é que a gente consiga ver as coisas como as coisas são, e às vezes ver as coisas como as coisas são significa dizer passar por um processo de limpeza da percepção. É incrível quando o Buda fala da questão do sofrimento. O Buda diz que educa, o sofrimento existe, as insatisfações existem. Aí ele fala que até as experiências mais satisfatórias que possam nos parecer, na verdade, podem estar cheias de sofrimento. É interessante. Aquilo que às vezes brilha, nossa, uau. Eu nunca esqueço uma experiência que eu vivenciei uma vez, final de ano, começo de ano, viajando para Maceió. Mesmo na entrada de Maceió, tem um carro na frente. As pessoas deveriam estar felizes por estar chegando em Maceió. Teve uma batida. Capotou um carro lá, bateu. Caramba. Eu estava atrás dirigindo, né? Então fiquei assustado. A gente parou o carro, foi ver o que tinha acontecido, resgatar as pessoas. Então o Buda diz muito isso, assim, as experiências que a gente tem, que a gente às vezes jura que é felicidade, às vezes também tem um recheio de sofrimento, entendeu? Aí o Buda ensina outra coisa, o Buda ensina, renuncie. Só que a gente está muito preso às coisas. A gente está muito. Nossa estrutura mental, nossa estrutura física, emocional, ela está preso, segue, do mesmo jeito que uma pessoa está sem fôlego, vai procurar o ar, entendeu? A gente vai procurar aquilo, a gente vai procurar respirar. Porque a gente está conectado com algumas coisas de uma determinada maneira. Então, na falta daquilo, o que é que vai acontecer? A gente faz um plof e sofre, entendeu? Aí o Buda diz assim: entenda como isso mexe em você, renuncie. A gente fala assim, superar o sofrimento. Lógico, mas superar o sofrimento significa entender o sofrimento e, na verdade, entender quais são as causas do sofrimento. É aí que mora o X da questão. Quais são as causas do sofrimento? A gente tem que abandonar, entender, renunciar às causas do sofrimento. Mas o Buda também não diz, tudo é sofrimento. Não, o Buda diz que o sofrimento existe. As coisas existem, trazem sofrimento, mas a gente pode ter uma relação com as coisas de uma forma libertadora. Mas como é que eu me relaciono com tudo o que existe de maneira libertadora? É... Nosso amigo motoqueiro sempre tem que passar, né? Não é história não, dela, ele passa mesmo, tá vendo aí? A gente assiste em casa e não escuta, né? Ele, o motoqueiro passar. Então, assim, o Buda diz muito isso, sabe? Assim, analise, veja, que maneira você pode se relacionar com aquilo que te faz sofrer da maneira mais libertadora possível. É... Então, hoje, quinta-feira, a gente faz a leitura de um livro, né? O livro que a gente está lendo agora é esse aqui, né? De Shunryu Suzuki, né? Que são as palestras de Shunryu Suzuki, chamado Nem Sempre é Assim. A semana passada aconteceu uma coisa muito curiosa. É porque eu li um bocado desse livro
desse capítulo. Li. Aí chega uma hora que o texto começou a ficar um pouco estranho. Aí eu pulei o texto, fiz um corte no texto. E depois eu fui conversar com algumas pessoas e uma pessoa disse, mas monge, aquilo que o senhor falou doeu demais em mim. Aí eu disse, ô meu filho, não foi só em você não, e me bateu direto também, assim, sabe? Então, depois eu vou colocar no canal o vídeo todo que eu li. Eu vou chamar assim a versão estranha e vou depois colocar essa versão um pouquinho mais curta, que é para a gente poder ter uma compreensão melhor do que está sendo dito aqui, né? Então, o texto de hoje se encontra na página 63 e é chamado de Cartas do Vazio. Cartas do Vazio. Juro Suzuki disse assim, Shikantaza é praticar ou efetivar ou realizar o vazio. Embora você possa ter uma compreensão teórica por meio do seu entendimento, você deve compreender o vazio mediante a sua experiência. Você tem uma ideia do vazio e uma ideia do ser. Você pensa que o vazio e o ser são opostos. Ou seja, o ser tem uma ideia do ser e o ser tem uma ideia sobre o que seja o vazio. No entanto, no budismo, ambos são ideias do ser. O vazio e o ser são ideias do ser. O vazio que queremos expressar não é igual à ideia que talvez você tenha. Não se pode alcançar a total compreensão do vazio com sua mente pensante ou com seu sentimento. Por isso é que praticamos o zazen. Há um termo em japonês chamado shosoku, que trata do sentimento, preste atenção, que trata de um sentimento que se tem quando se recebe uma carta de casa. Mesmo sem ser um quadro real, você tem a noção do que é o seu lar. Você tem uma noção do que é o seu lar, do que as pessoas estão fazendo ali, ou de que as flores estão vicejando. Isso é Shosoku. Vamos dar um exemplo assim. Você está longe de casa e recebe uma carta de casa. Aí você tem aquela noção do que é a sua casa, do que é o seu lar, não é assim? Do que as pessoas naquela hora estão fazendo, de como estão as plantas do seu quintal, do seu jardim. Sigamos então. Embora não tenhamos uma comunicação escrita real do mundo do vazio, temos algumas dicas ou sugestões sobre o que está acontecendo naquele mundo. E que é, pode-se dizer, iluminação. Quando se vê os botões da ameixeira, ou se ouve o som de uma pequena pedra batendo no bambu, trata-se de uma carta enviada do mundo do vazio. Quando se vê os botões da ameixeira, ou se ouve o som de uma pequena pedra batendo no bambu, trata-se de uma carta enviada do mundo do vazio. Além do mundo que podemos descrever, há um outro tipo de mundo. Todas as descrições da realidade são expressões limitadas
limitadas do mundo do vazio. Contudo, ligamos-nos às descrições e pensamos que são a realidade. Ligamos-nos às descrições e pensamos que são a realidade. Isso é um engano. Pois o que é descrição não é a realidade verdadeira. Isso é um engano, pois o que é descrito não é a realidade verdadeira. E quando você acredita que é a realidade, sua própria ideia está presente. Essa é a ideia do eu. Muitos budistas cometeram esse engano. E por causa disso, estão presos às escrituras ou às palavras de Buda. Eles acharam que suas palavras, que as palavras do Buda, são as coisas mais valiosas. E que o modo de preservar o ensinamento é relembrando o que o Buda disse. Nossa, que heresia, né? Eu vou ler de novo, porque essa heresia é muito boa. Muitos budistas cometeram esse engano. E por causa disso, estão presos às escrituras ou às palavras de Buda. Eles acharam que suas palavras, que as palavras de Buda, são a coisa mais valiosa e que o modo de preservar o ensinamento é relembrando o que o Buda disse. Mas o que o Buda disse foi apenas uma carta do mundo do vazio. O que o Buda disse foi apenas uma sugestão ou alguma ajuda dele para a gente. Se outra pessoa for ler o que o Buda deixou, o que o Buda falou, talvez aquilo não faça muito sentido. Essa é a natureza das palavras de Buda. Para se compreender as palavras de Buda, não se pode confiar em nossas mentes pensantes de sempre. Se você quiser ler uma carta do mundo de Buda, será preciso entender o mundo de Buda. É que a gente, depois, quem for assistir, né? Volta o vídeo, vai para frente, para, escreve. O que é que o monge está querendo dizer aqui com isso, né? Então a gente vai encerrar, certo? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. E antes de encerrar, uma coisa, né? O que o monge também está dizendo aqui é meio assim. Porque não adianta a gente saber só aquela coisa que está escrito. Temos que saber o sentido daquilo, né? Precisamos saber o sentido, o coração daquele que está sendo dito. Porque se saber as palavras não basta. Isso é uma certa briga que tem entre as tradições budistas. Há aqueles que defendem você saber o sentido literal do que o Buda diz. E aí tem gente que é capaz de falar sutras inteiros. Pode não entender nada, mas fala tudo. O Buda disse. Tem aquelas pessoas que conseguem compreender o sentido das palavras que o Buda diz. Que, por exemplo, o que importa é que a gente possa compreender o sentido das palavras que o Buda diz. Foi o que o Buda disse nessa ocasião. Como é que a gente vê o Dharma na situação do dia a dia, entendeu? Então, ver o Dharma no dia a dia é muito mais importante do que saber frases prontas.
Acontece alguma coisa, aí alguém vai e solta uma citação budista, assim, se achando o máximo. Tem que ser o máximo quando a situação está presente, né? Como é que o ensinamento me faz entender aquilo que está sendo vivido? Porque saber, os livros já dizem tudo, né? Os sutras já dizem tudo, as tradições religiosas já dizem tudo. Mas como a gente consegue ver o sentido daquilo que foi ensinado? É isso que o monge está querendo que a gente pense. Não é para saber as frasezinhas prontas, mas o sentido daquilo que foi dito. E o sentido está no seu entendimento, no seu coração, mas no corpo todo, né? Como o Zen gosta de dizer. Não entenda as coisas puramente intelectual, não. Não, porque o cara explica tudo, mas na hora de viver, o cara não vive nada. Então, para quem está em casa, um abraço aí, até logo. Tchau, tchau. Interessante. E se as palavras